Sociologia da mudança. A sociologia surgiu das consequências e transformações originadas a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. As consequências dessas revoluções colocaram a antiga ordem europeia em choque com a nova ordem que surgia. Antes do surgimento da sociologia, a escola e a família eram as instituições responsáveis pela formação dos indivíduos, tendo como objetivo final reproduzir e repassar a cultura dominante com o intuito de moldar o indivíduo e assim integrá-lo à sociedade. Em sua concepção atual, a sociologia não compreende a escola apenas como uma instituição social fundamental de reprodução de valores, mas entende que a educação é um importante instrumento de transformação social. Mas afinal, o que é sociedade para os clássicos? Para Marx, a sociedade é constituída em classes sociais e, em sua concepção, esta era regida pelo que ele próprio denominou de determinismo econômico, ou seja, o senso econômico produtivo, infraestrutura, determina e fundamenta a sociedade, condicionando todas as outras instituições normalizadoras sociais, superestrutura, como a escola, a política, a religião, entre outras. Para Weber, a sociedade constitui um sistema de poder que perpassa todos os níveis da sociedade, da conduta para a ação social. Sendo assim, não havia uma restrição do conceito de classe social a uma causa, como a detenção dos meios de produção, mas há muitas causas, como valores, bens, costumes, desejos, poder de compra, mercado, entre outros. Para Durkheim, a concepção de sociedade não significava apenas entender as ações individuais ou somá-las. A sociedade sobrepõe-se aos indivíduos de uma forma sui generis, formando uma força complexa que coage as ações individuais, a consciência coletiva. A sociedade é que controla as ações individuais, onde os indivíduos aprendem a seguir normas, o chamado fato social. A educação é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. Podemos afirmar que é através do conhecimento que um país cresce de maneira sustentável em termos econômicos, promovendo maior igualdade e mobilidade social. Está, então, a educação intrinsecamente ligada ao desenvolvimento nacional em todos os contextos. As desigualdades sociais nas condições de vida dos brasileiros perpassam desde o acesso a direitos básicos, como saneamento sanitário e água encanada, até o acesso de produção e negociação de poder e conhecimento. E esta situação é mais latente nas classes mais pobres. O acesso à educação ainda está concentrado nas regiões Sudeste e Sul, e apesar dos esforços, a maioria privilegiada é aquela que possui o perfil europeu. Faz-se necessária uma maior mobilização dos diferentes segmentos sociais, visando um amplo debate sobre uma efetiva educação democrática, bem como sobre esforços para a melhoria pedagógica, e políticas capazes de promover uma educação inclusiva e de qualidade, que reconheça a diversidade étnico-cultural e a valorização do professor, enquanto agente fundamental deste processo. É importante também reeducar quem educa, para que a temática seja inserida de modo efetivo no cotidiano escolar e nos sistemas de ensino, propiciando melhorias na convivência e na trajetória escolar de estudantes brancos, negros e indígenas, sem desconsiderar as outras diversidades, como a de gênero e a de sexualidade. Este debate envolve inclusive a revisão de currículo, valores, relações e materiais didáticos. Há muito tempo, estudiosos dessas questões deram pareceres de que no Brasil não existe um povo de cultura e experiência únicas. O que existe é o mito da democracia racial. O Brasil é um país geograficamente grande e diverso, e com ele está toda a sorte da exclusão, principalmente a relacionada à educação e à oportunidade de trabalho. Esta exclusão atinge de forma brutal os grupos representados pelos negros, pelos índios e pelas mulheres, que não possuem o padrão estereotipado, que reafirma o modelo masculino, branco, ocidental e heterossexual. Apenas na metade do século é que estes grupos passam a reivindicar que suas identidades sejam reconhecidas e tratadas como sujeito de direito e não apenas como objeto de lei. A escola é um espaço de aprendizagem e de convívio social,
É também uma microparte da sociedade, e com isso reforça os padrões que instituem a discriminação a partir da reafirmação dos espaços constituintes do normal e do anormal, em detrimento do reconhecimento do ideal igualitário de respeito e valorização étnico-racial. Isto ocorre não somente no ensino básico, como também nas universidades. O discurso dito de igualdade vem, de fato, negar a diferença. E negando a diferença, impossibilita-se a consolidação da igualdade nas relações, sejam elas étnico-raciais ou outras. Se a busca de igualdade nas relações pressupõe necessariamente o reconhecimento da diferença, então cabe à sociedade e à escola refletir sobre esta questão e debatê-la profundamente. A mudança no padrão das relações étnico-raciais e a introdução do estudo da história e da cultura afro-brasileira e africana necessariamente implica em abordagens interdisciplinares e intersetoriais, envolvendo trabalho coletivo entre pares e entre os diferentes atores da comunidade escolar. Assim, o princípio da gestão democrática deve nortear de forma ampla todo o trabalho em torno da implementação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, apoiado na possibilidade do encontro dos diferentes atores da comunidade escolar e da relação desta com os coletivos nas secretarias de educação. A vigência dessas leis pode produzir profundas mudanças na maneira como é concebida a participação dos negros, índios e das mulheres na teia social, tais como a implementação de uma forma positiva às relações étnico-raciais, valorização com relação a gêneros, culturas e origens, e desconstrução dos discursos hegemônicos, das políticas de branqueamento nos períodos pré- e pós-abolicionista e instauração de currículo multicultural, que traga o olhar do outro, além daquele pré-estabelecido e perpetuador de uma visão homogênica sobre os povos. É preciso trazer à tona o papel fundamental da contribuição do povo africano e afro-brasileiro na constituição social de nosso país, implementar fóruns regionais de educação étnico-racial, bem como ações afirmativas que valorizem a diversidade cultural e que permitam que o Brasil seja realmente um país de todos. O debate sobre as cotas raciais nas universidades brasileiras trouxe de volta velhos clichês como a suposta democracia racial brasileira e o reducionismo econômico, que insiste em negar a diferença de tratamento entre brancos e negros da mesma classe social, além de continuar tendo propostas educativas que são voltadas para a população branca. A UFSCar tem trabalhado programas de ações afirmativas, como o de cotas, que tem como meta disponibilizar 50% de suas vagas a estudantes egressos do ensino médio de escolas públicas. Desse percentual, 35% deverão ser ocupados por alunos negros e 1% por indígenas. No caso da UFSCar, é pretendido reajustar uma proporção histórica e corrigir injustiças dos sistemas de acesso ao ensino superior. Em 1994, 45% dos alunos que ingressaram na UFSCar vinham da rede pública de ensino médio. Esse número veio caindo sistematicamente até o último vestibular, quando chegou a 20,1%, segundo a universidade. Por outro lado, a proporção de formados no ensino médio público no estado de São Paulo é em torno de 87%, para apenas 13% da rede privada. É essa incoerência estatística que a universidade quer reverter. Um país desenvolvido é feito de cidadãos com educação e capacidade crítica econômica e social. Todos formam o mesmo Brasil, mas como sujeitos únicos.